Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de política, mais uma semana aqui com vocês e a gente vai começar o programa com Fábio Marcondes. O intrépido vereador Fábio Marcondes está um pouco mais enrolado com a justiça. Ontem o promotor de justiça André Luiz de Souza entregou aí as alegações finais numa ação penal por compra de voto do vereador, no qual o vereador é acusado e ele bateu pesado, bateu firme, né, Rodrigo? Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos amigos que acompanham aí o Facebook do Jornal Diário da Região. Rogério, era mais ou menos aguardado pelas manifestações do promotor da 125 Zona Eleitoral, o André Luiz de Souza, o pedido aí da prisão, né, tanto do vereador Fábio Marcondes, que foi acusado de comprar votos na eleição do ano passado, como também em relação ao cabo eleitoral Rogério Martins, que foi acusado aí pelo Ministério Público e também durante a investigação da Polícia Federal, como sendo aí o principal agente, em nome de Marcondes, da solicitação de votos em relação às pessoas ali, principalmente do reduto eleitoral de Marcondes, que é o bairro João Paulo II. Né? Então o promotor concluiu, depois das audiências que foram realizadas lá com o juiz Dr. José Manuel Ferreira Filho, que de fato Marcondes e o assessor dele, o ex-assessor, né, o Rogério Martins, distribuíram carnes para churrascos, brindes em geral, material de construção, latas de tinta, uniformes de time de futebol, entre outros agrados aí, que configura crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Então a situação do Fábio e do Rogério tende a se complicar um pouquinho. O próximo passo aí desse processo será a apresentação das alegações finais por parte do próprio Rogério Martins e do Fábio para tentar rebater essas acusações. O Fábio também ele tenta retardar esse processo, né? Ele entrou com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral, tentando aí desfazer uma decisão do juiz, José Ferreira Filho, durante as audiências, né? E o Marcondes, a defesa do Marcondes queria que mais testemunhas da parte dele fossem ouvidas e o juiz limitou a 10. Então ele tenta, no Tribunal Regional Eleitoral, fazer com que as outras testemunhas que deixaram de ser ouvidas no processo sejam ouvidas. Quer dizer, isso pode complicar o processo, né, Rodrigo? Retardar um pouco mais a questão, né? O Rogério, não é só isso. O Fábio Marcondes contratou como advogado o Dr. Toron, que é lá de São Paulo, um advogado que tem um renome aí, né? E ele já tentou diversos habeas corpus, tanto no TRE e que estão subindo para o Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. O que demonstra aí, até a gente conversando informalmente aí com o pessoal, principalmente da Polícia Federal, um desespero muito grande. Porque qual que é a preocupação? É que a influência do advogado do Toron de derrubar até essa investigação lá em São Paulo, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Porque quanto mais o Marcondes ele consegue empurrar com a barriga esse processo, na primeira instância, mais ele continua no cargo como vereador, né? Já vai fazer um ano aí do mandato e aí ele está tranquilo, né? Na Câmara, exercendo o mandato normalmente e tal. Agora, não havendo surpresas, né? Pelo menos na primeira instância, a tendência assim como ele foi condenado na esfera civil, a perda do mandato, ele seja condenado agora também na esfera criminal, também a perda do mandato e a pena de prisão, né? Que é pedida pelo promotor. Embora a gente viu lá no arrazoado do promotor que ele não cumpriria essa pena encarcerada, né? Que seria em regime aberto. Bom, de qualquer maneira,
como é o mesmo juiz que julgou o processo na área civil... Lembrando que na área civil, o Marcondes foi condenado à perda do mandato, né? O problema maior, que é a perda dos direitos políticos por 8 anos, além do pagamento de uma multa de R$ 10.600. A perda dos direitos políticos é o que traz maior preocupação para o Fábio Marcondes. Não só ele, viu, Rogério? Temos outros 2 vereadores que estão sob investigação da Polícia Federal, que é o Francisco Ruel Júnior, né? E também o vereador Jean Dornelas, que também estão envolvidos aí em denúncias de compra de voto, de aliciamento de eleitores, né, na eleição do ano passado. Pode dar muita dor de cabeça. Inclusive, nas últimas sessões, tanto Dornelas como o Fábio Marcondes trocaram algumas figurinhas, algumas impressões sobre as suas respectivas defesas no processo, né? E a gente até divulgou na coluna do Diário. Agora, Rodrigo, terminada essa etapa criminal, esse processo que está rolando agora, aí já fica tudo em São Paulo? Aí a questão do Fábio Marcondes será definida no TRE? Sim. Termina a parte local desse processo? O que falta no processo na esfera criminal é a apresentação do Fábio das suas alegações finais, aí vai para o juiz analisar da sentença desse caso. Isso vai depende do Dr. José Manuel se ele vai esperar esse pedido para ouvir novas testemunhas ou não. Foi apresentado também junto ao próprio TRE. Então o juiz pode até esperar um pouco. Sentar no processo, né? Para ele não julgar da sentença. E ter que voltar. E ter que voltar o processo de um determinado ponto. O que prejudicaria aí não só o próprio Fábio, né, que quer logo, ele querendo não, quer logo um desfecho desse processo. Porque está a todo momento na mídia, né? A gente está divulgando, a imprensa está acompanhando esse caso, as audiências que tiveram recentemente, né? Então, tanto para ele quanto para a justiça também, seria bom que tivesse um desdobramento rápido, né? E uma resposta para a sociedade. Rodrigo, então, falando em resposta da sociedade, na tua experiência como repórter, você já está há 20 anos cobrindo, pela primeira vez acontece um fato desse na eleição, né? Um vereador ser investigado e cassado, pelo menos em primeira instância, por compra de voto. Você acha que isso vai causar algum reflexo na próxima eleição municipal? Rogério, o que se tem no meio político hoje em Rio Preto e até na região, nós tivemos outros casos também de churrascada eleitoral envolvendo, por exemplo, o ex-presidente do Sindicato dos Motoristas, Daniel Caldeira, numa operação também que foi realizada, se não me engano, em Riolândia, na eleição também de compra de votos. Ele está inelegível por conta disso, né? Foi uma eleição antes, né? Uma eleição para deputado federal. O que acontece? Isso se deve muito ao trabalho que foi desenvolvido e às ferramentas que foram criadas para combater a compra de votos pela Polícia Federal. Sem a Polícia Federal empenhada nesses casos, a gente não teria como chegar aos resultados que a gente está assistindo, né? Que são inéditos. Então a gente vê que houve um empenho muito grande da Polícia Federal em coibir os abusos, né? Que o abuso o que é? É o desequilíbrio na disputa eleitoral entre as candidaturas, que é muito ruim e que traz aí para a sociedade uma impressão de um resultado falso das eleições. O Fábio Marcondes alcançou, por exemplo, em Rio Preto, uma votação inédita de 8.096 votos para vereador. Tem muito candidato a deputado aí na eleição de 2014 que não atingiu isso na cidade. Então, quer dizer, houve alguma... não estou dizendo aqui que ele é culpado ou não, mas e outros candidatos também... Quem diz que ele é culpado é a própria justiça, né? Que ele já foi condenado em primeira instância. A gente vê que o Júnior, por exemplo, como secretário, é acusado de usar a máquina da Secretaria de Esporte para se eleger. Mas você levando em consideração a votação do Júnior em 2012 e comparando com 2016, você vê um salto muito estranho na votação do vereador. Não também condenando antecipadamente nada, mas que teve alguma coisa, alguma motivação para isso, teve. E é a investigação da Polícia Federal que vai mostrar o que realmente aconteceu, né? Não para nós, não, da imprensa, que eles culpam muito a imprensa, né? Mas é para a sociedade de Rio Preto, né, Rogério? É verdade. E eu também agora aqui te questionando, Rogério, hoje você trouxe um assunto
que gera muita polêmica, né? Que se falando em eleição do próximo ano, a gente viu aí que o Alckmin reuniu toda a bancada do PSDB no jantar no Palácio dos Bandeirantes. Né? O Alckmin definitivamente ele colocou o bloco na rua, né? Ele que até então vinha falando, eleição a gente só fala em ano par, nós estamos no ano ímpar, eu estou agora preocupado em administrar. Acabou essa conversa. Que ele viu que o Dória representa um perigo real, um perigo seríssimo ao plano dele de ser candidato a presidente. Né? Então ele está se mexendo e chamou os deputados para comer uma pizza, como o Edinho fez. Copiando o Edinho? Exatamente. Comer uma pizza e um refrigerante. Isso segundo o Vaz de Lima, que é deputado estadual aqui de Rio Preto, que participou desse encontro na segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. E o assunto foi conjuntura nacional, quer dizer, eleição presidencial de 2018. E é engraçado, não se sabe se por coincidência ou não, quem chamou primeiro tal, o Dória também vai jantar com esses mesmos deputados agora quinta-feira, na mansão dele lá no Jardim Europa. Ele também chamou os deputados estaduais do PSDB para uma conversa, ou seja, eles estão disputando aí palmo a palmo apoios e simpatias, né? A mesma coisa acontece com o DEM. O DEM, né, do Rodrigo Garcia, vai se encontrar com o Alckmin e vai se encontrar com o Dória. Quer dizer, eles estão disputando ali palmo a palmo preferências dos aliados, né? Tanto dentro do PSDB como daqueles partidos que estão junto com o PSDB em São Paulo. Rogério, você sabe que recentemente o cacique maior do PTB, o deputado Campos Machado, ele esteve aqui em Rio Preto, se encontrou com o Edinho e olha, o que ele fala do Dória, porque ele é um cara assim que ele tem uma fidelidade canina em relação ao governador Geraldo Alckmin. Então ele fala que ele taxou. Até a gente trouxe essa informação muito antes dos jornalões lá em São Paulo, né? Ele chamou o Dória de traidor. Ele não engole o Dória. Então você pode ter uma certeza. O PSDB vai definir qual candidato a presidente. Mas aí que tá. Você não é candidato de si, né? Você tem que construir todo um leque de apoio que leva em consideração aí o peso dos partidos. Ainda mais se houver, de fato, a reforma política, que deve aí acabar com uma boa parte dos partidos, né, se não for na próxima eleição. Mas assim, o PTB aqui em São Paulo, com Campos Machado, só se chover canivete para ele mudar a opinião dele em relação ao Dória, porque o que ele diz do Dória é assim, até foi uma surpresa muito grande para nós, né, porque a reação é desproporcional, não é? Você vê que ele sente até, de certa forma, um ranço, um ódio do Dória, porque quem criou o Dória, né? O próprio Alckmin. Então, a conta não fecha aí na cabeça do Campos Machado, como de outros também, outros tucanos. Agora, Rodrigo, política, ela embora haja espaço para emoções, para roubos tal, política é um troço muito pragmático, né? E uma coisa que foi conversada nesse jantar do Alckmin com os deputados é a percepção popular, que hoje está muito calcada no novo. Não é? O eleitor está cansado dessa classe política, com toda a razão. Né? É só ligar a televisão, é só escândalo, e não escapa um, né, dos políticos tradicionais. Então, o eleitor hoje quer um candidato que esteja dissociado dessa turma política. E, né, infelizmente, para o Alckmin, é um cenário que favorece muito Dória. E ele sabe disso. Então, quer dizer, pode ser que lá em dezembro, em março, as pesquisas apontem que o candidato mais viável para o PSDB seja o Dória. Né? E infelizmente, para não perder o poder ou para tentar uma... Né? Porque o que mais importa, no fundo e ao cabo, além do projeto pessoal, é estar no poder. E se o candidato mais viável para o PSDB chegar ao Palácio do Planalto for o Dória, não resta dúvida que mesmo a contragosto, o Alckmin vai acabar abrindo mão. Mesmo porque, eu não sei se os amigos internautas concordam ou não,
Nós nunca vimos o PT tão fragilizado para entrar numa disputa da presidência da República como em relação aos últimos anos. Toda a série das denúncias aí de a investigação da Lava Jato, praticamente tirando o ex-presidente Lula do páreo, a presidente Dilma também nem se fala, sofreu um impeachment, né? O PT não teria um outro nome que fizesse frente aos candidatos tucanos atualmente, né? A avaliação de alguns deputados falam sobre isso abertamente, né? Então você vê quem for o candidato do PSDB tem boas chances, sim, de ser o próximo presidente do país. Exatamente. E hoje, e também outro nome que apareceu na reunião do PSDB, do Alckmin com os deputados estaduais. Um fenômeno que cada vez mais não dá para ignorar. Jair Bolsonaro. O deputado vai... Você teve, inclusive, na passagem dele por Rio Preto, né? E é um negócio, né? Aquela manifestação toda é espontânea mesmo? É espontânea, é uma coqueluche. Eles se reúnem pela... É claro que existe alguma articulação política, né? Mas o Bolsonaro não tem partido, né? Quer dizer, é uma coisa muito frágil a estrutura que ele conta, né? Então, por isso que eu acho que realmente tem um alto teor de espontaneidade, aí, principalmente entre os jovens. E esse assunto foi colocado na reunião, existe já uma preocupação com o fenômeno Bolsonaro, né? Mas o deputado Vaz de Lima até me fez uma provocação interessante, né? Quer dizer, é uma onda, resta saber se ela tem sustentação, né? Até a eleição. Muita água vai rolar até outubro de 2018. Né? Rogério, falando em questão de disputa também, trazendo aqui um assunto para Rio Preto, a gente está tendo também a discussão e também os amigos dos internautas sempre estão acompanhando aqui no Diário da Região, no jornal, tanto nas publicações do jornal como aqui no Face, que é a questão da disputa entre Uber e os taxistas. Ontem a gente teve mais um capítulo dessa disputa aí envolvendo as duas categorias. Foi, na verdade, uma reunião que o Edinho recebeu na semana passada os representantes dos táxis, né? E ontem, na terça-feira, ele recebeu o pessoal do Uber. Vai sair a regulamentação, finalmente, do setor. Agora, de que forma, não se sabe. O Edinho, muito espertamente, recebeu as reivindicações dos dois lados, encaminhou tudo isso para formar o bolo, para fazer aquele bem bolado na Procuradoria-Geral de Justiça, da Procuradoria-Geral do município. Resta saber aí qual vai ser a dosagem para atender os dois lados. Porque o Edinho já foi alvo de manifestações dos taxistas, se revoltaram contra ele, ficaram gritando que o Rio Preto não tinha fiscalização, não tinha prefeito. Então o Edinho vai ter que ser, mais uma vez, usar muita sua sensibilidade ali para ver como é que vai solucionar esse caso. Rodrigo, da minha modesta opinião em relação a essa polêmica, uma polêmica estéril no meu ponto de vista, até porque se houver algum exagero por parte de uma parte ou outra, tem a justiça, né? Como a justiça já desfez uma lei do Paulo Paulera, que aí ligado aos taxistas, proibindo o Uber, antes mesmo do Uber chegar a Rio Preto, né? Quer dizer, essa lei já caiu por terra, a justiça já desfez essa lei. Então, na minha modesta opinião, eu acho que Rio Preto, em particular o prefeito Edinho Araújo, que vai decidir essa questão, ele tem que estar com os olhos voltados onde o Uber já é regularizado. Nas cidades onde o Uber já tem algum tipo de regulamentação e não tentar reinventar a roda. Fazer como já vem sendo feito. Acabou, zerou a questão. Na minha opinião. Essa questão do Uber e taxista tem um pano de fundo, uma questão política muito forte. Apesar do Renato Pupo, o vereador, dizer que ele não é padrinho, não veste a camisa dos motoristas do Uber, de certa forma foi ele que levou ontem a categoria lá para visitar o prefeito Edinho Araújo. E do outro lado, na proteção aí sim, vestindo a camisa dos taxistas, está o vereador Paulo Paulera. Atualmente, Paulo Paulera e Renato Pupo, eles são
desafetos declarados. Os principais desafetos hoje. Aliás, o Pupo está processando o Paulo Paulera, né? Por conta de uma... de uma acusação que foi feita da tribuna da Câmara, que o Renato Pupo teria se relacionado com uma moça, que a moça teria problemas mentais, fez um BO, e isso tudo vai ser resolvido na justiça. Então os dois estão nos bastidores em pé de guerra. Daqui a pouco até a gente vai subir no Facebook do Diário, e até na TV Diário também, a discussão de ontem entre os dois na sessão. Um não cita o nome do outro. O Paulera está com essa coisa, ele fala aplicativo, ele não usa o Uber. Ele fala que é fazer propaganda para um aplicativo que age, na opinião dele, na clandestinidade em Rio Preto. Contrariando até o que já decidiu o próprio Tribunal de Justiça, né? E o Renato Pupo só quer, a população quer usar o aplicativo. Então, tem essa questão técnica que a Procuradoria-Geral do município vai definir, mas tem também essa questão política. E o Paulera se aproximou depois do fim do famigerado aí, o G9, se aproximou muito do Edinho, tem participado de eventos. Então o Edinho também não quer ficar mal com nenhum dos dois vereadores, né? O Renato Pupo é um dos seus principais aliados na Câmara, né? O Rodrigo, falando em internet, em TV Diário, em Diário do Rodrigo Lima, quais são os destaques aí da internet que você pode falar para a gente, que o leitor precisa, se ainda não viu, precisa dar uma clicada lá e olhar? Pessoal, quem que não viu ainda, Rogério, a gente teve uma história na região no mínimo inusitada. A gente já postou no Facebook do Diário e também na TV Diário um vídeo do prefeito de Votuporanga, o ex-deputado federal João Dado, de pijama. Você vê que ele está num quarto de hotel lá em Brasília. Isso vai entrando na madrugada. Qual que é o objetivo? Dele mostrar que ele está vivo. Ele está vivo. Saiu um boato que ele teria sofrido um acidente na rodovia Euclides da Cunha e teria morrido. Se a gente tivesse o vídeo aí, vamos mostrar para o pessoal. Tem aí, Marcão? Meus amigos, minhas amigas de Votuporanga, estou em Brasília. Hoje é terça-feira, um dia em que trabalhamos bastante, acordamos logo de madrugada, estivemos em 3 ministérios defendendo os interesses da nossa terra. Agora, já dormindo, fui acordado com uma ligação do meu filho, preocupado que eu poderia ter morrido num acidente na Euclides da Cunha. É lamentável que isso possa acontecer. É uma maldade que fazem contra a minha pessoa alguém que só está procurando ajudar a nossa terra, melhorar Votuporanga, melhorar a vida da nossa gente. Então eu lamento e gostaria de transmitir a todos vocês. É mais uma mentira que estão inventando contra mim e com certeza é de gente que não tem interesse em melhorar a vida das pessoas, não tem interesse em ser solidário, em ser fraterno. Muito obrigado, fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã eu estaria em Votuporanga trabalhando pela nossa gente. Brincadeira, né? Ai, ai, ai. Ó, e tem um detalhe. Há poucos dias, a Prefeitura de Votuporanga mandou um comunicado para a imprensa para desmentir um fato também envolvendo o Dado. Que tem um grupo lá de uns estelionatários que estavam mandando mensagem para que os votuporanguenses lá doassem dinheiro, não sei para que instituição tal, em nome do Dado. E era mentira. Era usando o nome do Dado em vão também, como agora. Mas tem mais, né? E o garotinho? Rogério, essa também Olha, tem dias que assim a gente fala. Outra curiosidade que aconteceu hoje foi envolvendo a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho. Ele estava apresentando o programa dele diário lá no Rio de Janeiro, fazendo até propaganda sobre a virilidade masculina, quando agentes da Polícia Federal foram até essa estação de rádio e detiveram o garotinho para por força de uma ordem judicial, por também problemas na sua gestão. Se a gente também tiver aí, puder mostrar para o pessoal, é no mínimo engraçado, viu? Segundo pesquisas, 70% dos casais que se separam após os 40 anos
o problema é sexo. Sexo no segundo plano. Então, se você é homem, passou dos 40 anos, está sofrendo com aquela falta de virilidade, da libido, olha, você pode estar com inchaço benigno da próstata. Então, você precisa conhecer Prostali, o melhor amigo do homem. Não perca tempo. Ligue para 0800 718 8881. Ligando nos próximos 2 minutos, você compra o Prostali e ganha o Acorda do Minhoco, o mais poderoso afrodisíaco natural do Brasil. 0800 718 8881. Prostali, resgatando a alegria de viver. Ligue aí. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.am www.tupi.fm. Show do Garotinho. Meu amigo irmão, Cristiano Santos. Pois é, a vinheta não entrou errada não, tô de volta aqui na Tupi para fazer companhia para você. Nosso garotinho até tentou, você viu, né? Até tentou fazer o programa hoje, mas a voz foi embora, a orientação médica é que ele pare de falar, agora tem que se cuidar, né? Agora, o marido que pertence à Rosinha vai se cuidar agora um pouquinho para amanhã tá de volta aqui, se Deus quiser, quando tiver bom. Já falei com ele, volta quando tiver bom. Eu cuido aqui do programa com muito carinho e vamos falar de futebol, minha gente, vamos falar de futebol, tá chegando por aqui. E uma última informação antes de terminar o programa. Nossa equipe de jornalismo está apurando. O ex-prefeito de Fernandópolis, Luiz Vilar, teria sido preso em Bertioga. Parece que neste momento ele está sendo trazido para Fernandópolis. Ele é acusado aí de desvio de dinheiro do FIES, de alunos da Fundação Educacional de Fernandópolis. A qualquer momento, fique aí sintonizado, ligado no nosso site, nós teremos informações quentinhas a respeito. Obrigadão, Rodrigo. É isso aí. Valeu, até a próxima semana, pessoal. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.